Muito bem, continuando aqui com o nosso Pegasus PDV, eu tenho aqui o serviço de cancelamento da NFC. Esse aqui é o que eu vou mostrar para você como é que foi implementado agora. Inclusive, esse vídeo está sendo feito após a atualização no repositório. Esse código já se encontra no repositório, tá? Então vamos lá. Primeiramente eu vou mostrar onde se encontra isso, tá certo? Eu vou emitir aqui uma nota. Encerrar a venda, fechamento rápido. Daí ele vai lá, emitiu a nota, tá bom? Aí eu vou vir aqui, ó, em vendas. E vou procurar a última venda, aqui ela, ó, venda 153, tá? Eu vou cancelar essa venda. Quando eu tento cancelar, ele informa, olha, essa venda é vinculada a um NFCE. Você quer cancelar a nota fiscal e a venda? Vou dizer que sim. Ele vai lá novamente e cancelou, ele cancelou a NFC lá na Cefaz, tá? E cancelou a venda localmente aqui. E no nosso banco de dados, né, essa nota ela ficou marcada como uma nota cancelada, tá certo? Então vamos ver como é que isso foi implementado, né? Você viu que eu fiz o cancelamento na tela da venda, tá? Então aqui na tela da venda, ó, venda lista page, eu alterei o método do cancelamento, para que fosse possível também cancelar a venda, tá? Cancelar a nota fiscal, na verdade, né? Nós tínhamos apenas o método cancelar venda, tá? E ele cancelava a venda localmente, mas agora eu estou verificando, né, se o tipo da operação da venda foi NFC, tá? Se foi, então eu informo para o cara, ó, essa venda é vinculada ao NFC, deseja cancelar a nota fiscal e a venda? Se ele informar que sim, aí eu mando cancelar NFC. Agora, se a operação não for NFC, eu simplesmente pergunto se ele quer cancelar a venda selecionada e chamo o método cancelar a operação venda, tá? Então eu dividi esse método cancelar venda em dois, né? O restante dele está aqui em cancelar a operação venda, tá bom? O cancelar a operação venda, ele vai então passar o status de venda cancelado para o status da venda, cupom cancelado sim, e o valor final para o valor cancelado e chama o método cancelar a venda, né? Esse código aqui estava aqui dentro, tá? Mas agora eu separei porque eu estou tanto cancelando a venda, que é somente isso daqui, como cancelando a NFC, né? Então, o cancelar a NFC está aqui embaixo, ó, tá? O que é que ele vai fazer? Ele vai pegar o ID da venda, tá? Daí ele vai verificar se já tem uma NFC vinculada à venda, né? Por alguma razão pode acontecer um bug, um erro na aplicação e a venda não está vinculada a um NFC, tá bom? Se isso acontecer, nós vamos emitir essa mensagem, tá? Mas provavelmente ele jamais entrará aqui, tá? Se tudo der certo, então ele passar e tiver sim uma NFC vinculada à venda, então nós instanciamos o serviço da NFC, pegamos aqui o socket e mandamos o comando cancelar NFE, passando a chave de acesso. Isso daqui a gente vai ter que melhorar, vou até colocar um to-do aqui. To-do permitir que o usuário informe o motivo do cancelamento, né? Isso aí tem que ter, importante, tá bom? Inclusive tem um tamanho mínimo para informar esse motivo do cancelamento. E aqui o CNPJ da empresa, tá? Se acontecer algum problema aqui de conexão com o socket, a gente informa que ocorreu algum problema e mostra qual é o problema para o usuário. Agora observe, cadê o restante do procedimento aqui do socket, né? Porque lá no caixa, quando a gente chama o socket, né? Quando a gente chama o método conectar, a gente recebe o socket aqui de volta e faz um monte de coisa aqui embaixo, né? No método que ele fica ouvindo, tá? Bom, você lembra que lá no caixa page, né? Quando eu implementei aqui o método conectar, eu coloquei todo esse código aqui embaixo, ó, no ouvir do socket, e eu mencionei, ó, isso aqui não está legal, né? Seria interessante que isso daqui ficasse dentro do service, tá? E eu perguntei aí, se você encontrar alguma forma de fazer isso, me avisa, né? Que é para a gente implementar. Então, o meu problema aqui foi que no momento que eu fui fazer o cancelamento aqui, eu precisaria ouvir aqui também, né? Então eu teria que pegar todo esse código aqui do listen, ó,
que estava aqui e teria que colocar aqui também, né? Então, quando chegou nesse ponto aí foi o jeito resolver, né? Passar esse código para um outro local, que no caso foi para cá, para o service, tá? Eu vou já mostrar como é que eu transferi aquele código para cá, tá bom? Então, esse código que está comentado aqui, ó, você inclusive já recebeu aí no repositório, eu vou tirar, pois ele não ficará mais aqui, tá bom? Lá no caixa, né? Ele sai daqui, tá? E inclusive aqui no caixa, o comando que eu estou enviando a princípio é esse, ó. Estou setando a forma de emissão para 1, que é a forma normal, tá? E eu estou testando ainda a questão da contingência, ela não está completa, tá? Mas aí quando eu seto a forma de emissão para 1, né, ele vai retornar alguma coisa lá do ACBR Monitor, e eu vou fazer o controle desse retorno aqui no serviço, tá? E aí quando ele me retornar esse item lá do ACBR Monitor, que eu vou mostrar para você qual é, aí sim eu chamo o método para criar e enviar a NFE, tá certo? Então tá, todo aquele código que estava aqui então foi para o lugar que era para ser, que é no NFCS Service, tá bom? Muito bem, então vamos ver aqui agora o seguinte, ó. Tanto o caixa está chamando agora o conectar, passando alguns parâmetros, e ele não está tratando ele não está ouvindo o socket aqui, como aqui no cancelamento ele também chamou o conectar, passando alguns parâmetros, e eu não estou ouvindo o socket aqui, tá? O socket já está sendo ouvido dentro do serviço. Então vamos ver como é que está esse código aqui dentro do NFCS Service agora, tá? Veja que esse código ele ainda está em desenvolvimento, tá bom? Então alguma coisa aqui deve ser alterada. Bom, primeiro nós temos aqui a classe NFCS Service e temos algumas variáveis locais que são setadas quando eu chamo o método conectar, tá bom? Daí eu tenho o endereço e a porta do servidor, nós vamos configurar isso aqui posteriormente, tá? O método dispose para destruir o socket eu comentei por enquanto, você vai ver por quê. Quando eu chamo o método conectar, então eu mando o contexto, e esse contexto, ó, eu já aplico ele para essa variável local aqui do tipo build context, tá bom? Então eu fico com o contexto aqui disponível para os métodos que estão ali embaixo, tá? Daí eu tenho aqui uma função de callback. O que é essa função de callback? Vão existir momentos em que eu vou chamar o conectar e eu quero que depois que ele realize uma série de procedimentos, ele execute uma função, tá? Por exemplo, lá no caixa page, ó, quando eu chamo o conectar, tá? Eu mando o contexto e na função de callback eu mando o imprimir dump, ó, tá? E na operação eu passei um emitir. E de repente eu preciso dessa operação lá. O que é que eu estou fazendo nesse momento? Quem foi que me chamou? O socket vai querer saber. Quem te chamou, bicho, foi o método emitir. Então ele sabe que a operação que ele está realizando é a operação de emissão da nota, tá? O imprimir dump continua aqui, ó. Tá bom? Então o serviço aqui ele vai fazer o que tem que fazer e vai chegar o momento que ele vai chamar a função de callback. Que, no caso, se esse conectar for chamado pelo caixa page, a função de callback vai ser a imprimir dump, tá? Dessa maneira nós não precisamos mandar essa função para lá, né? Pois isso aqui é algo que tem a ver mesmo com a parte da view, né? Ela deve ficar aqui na caixa page mesmo, tá bom? Beleza. Retornando lá então, eu tenho a chave de acesso, tá? Eu recebo e já passo a chave de acesso para cá, ó, para essa string local. Tenho a operação que eu recebo e já passo aqui para essa operação, pode ser emitir, cancelar, imprimir dump, inutilizar, enfim, podem ter outras operações aqui, tá? Isso aqui ainda está em desenvolvimento, tá bom? Eu imagino que eu vou usar sim essa operação, mas ainda não tenho certeza se vou utilizá-la, tá? Beleza. E tenho aqui a forma de emissão, né? Essa forma de emissão eu não estou utilizando ainda, tanto é que a variável local aqui, ó, ela está sem utilização, provavelmente isso aqui vai sair, tá? Vamos lá. Se o socket for nulo, eu conecto ao servidor, tá? E é aqui, ó, que está o segredo. Eu passo esse socket que me retorna do connect para o meu socket local. E no meu socket local, eu já chamo o listen dele aqui, ó, o ouvir.
E para o ouvir, o que é que eu passo? Eu passo o método tratar retorno socket, que está aqui embaixo, tá? Então, o meu listen vai ficar aqui. Sempre que eu conectar com o socket, ele vai ouvir todo o retorno que vier lá do socket, aqui nesse método tratar retorno socket, tá bom? Além do ouvir, né, que é o método principal esse daqui, eu tenho o onError, que está dentro do ouvir, e tenho o onDone, que está dentro do ouvir, tá? No onError, eu estou apontando para o método tratar erro, que está aqui embaixo. Por enquanto eu estou apenas dando um print no erro, vou ver como é que eu vou implementar isso daqui. E no onDone eu coloquei o socket destroy, tá? Que eu tinha colocado lá em cima no dispose aqui dessa classe, eu coloquei agora no onDone. Muito bem. Continuemos então e vamos analisar o tratar retorno socket. Tratar retorno socket é basicamente o código que eu tinha lá no caixa page, tá? Eu copiei daqui para lá, né? Levei para cá. No entanto, agora ele tem um pouco mais de código, né? Porque eu já estou tratando aqui o cancelamento, tratando a rejeição e tudo mais, tá? Então vamos lá. Se a resposta do servidor for rejeição, né, eu dou um print aqui, rejeição, abro a caixa de diálogo de espera. Tá, tinha uma variável em caixa page que ela configurava, ela controlava o diálogo box de espera. Eu joguei essa variável lá para a sessão. E além dessa variável, eu também mandei um método para abrir e fechar esse diálogo de espera lá para a sessão, tá? Então lá na sessão eu tenho agora o abrir o diálogo box de espera, que é um true ou false, tá? E tenho um método para fechar, no caso, né? Não é para abrir e fechar, para fechar a caixa de espera, tá? Então retornando aqui no service. Se houver rejeição, eu pego os dados da rejeição aqui, ó, pego o retorno, né, a resposta do que veio do servidor e converto para JSON. Só que o que eu percebi é que esse retorno do ACBR Monitor, ele não é padrão, tá? Então eu coloquei aqui, inclusive, um to-do, os motivos de rejeição que vem do monitor não tem um padrão, precisamos criar uma rotina para lidar com esses retornos devidamente, tá? Então, de repente, nós temos que ter um método que lida, né, com esse JSON que retorna, tá? Enfim, vai ter que criar, né, de fato, um método para tratar esse JSON devidamente e procurar pelo motivo, tá? Esse motivo ele pode estar em qualquer lugar do JSON aí, tá bom? Eu observei aí alguns erros que retornaram, eles não estavam no mesmo lugar, tá? O que é que eu fiz então? Eu estou agora simplesmente pegando a posição onde aparece X motivo e observe que às vezes vem X motivo com X maiúsculo e às vezes vem X motivo com X minúsculo, tá? Ainda tem isso, ok? O que dificulta um pouco o nosso tratamento aqui do JSON de retorno, tá? Então, o que é que eu faço? Eu busco pela posição inicial de X motivo, ok? Se X motivo for com X maiúsculo, eu pego essa posição inicial e guardo aqui em posição inicial. Se não, eu pego a posição inicial de X motivo com X minúsculo. Daí, eu guardo o motivo aqui, que agora é uma variável string, pegando a posição do motivo inicial mais 10. Por que mais 10? Porque X motivo, se eu contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Aí 8 é um espaço, 9 é um 2 pontos, 10 é outro espaço, enfim. Eu começo a pegar o motivo a partir da 10ª posição, tá? Daí, entre X motivo e o outro campo que está à frente dele, tem uma vírgula. Daí eu pego essa posição da vírgula e jogo em posição do motivo final. Daí em motivo, eu pego agora a string motivo, que neste momento está começando com o motivo, mas está terminando até o final da resposta do servidor, e faço um substring, né, até a posição do motivo final, tá? Então vamos lá, para você compreender melhor isso daí, né? Digamos que o motivo retornou assim, ó. Retornou um JSON aqui, aí ele veio com um monte de coisa aqui escrita nele, tá? Código, teste. Aí veio aqui, X motivo. Testando.
Aqui, evidentemente, vão ter umas vírgulas. Esses caras aqui, eles vão estar entre aspas. Aí, depois de X motivo, veio aqui uma loucura qualquer. Pronto, digamos que o JSON é esse daí, tá? O que é que eu faço então? Eu verifico qual é a posição inicial começando com X motivo. Aí ele procura por X motivo aqui, não acha, porque não tem X motivo com X maiúsculo. Então ele pega a posição inicial do X motivo com X minúsculo, é essa daqui, ó. Digamos que essa posição inicial aqui seja 120, tá? Então ele guarda 120 aqui na variável posição inicial. O que é que ele faz? Em motivo, que é uma string, ele dá um substring na posição inicial, que é essa daqui, ó, mais 10, ou seja, ele vai começar copiando daqui, tá certo? Até o final da resposta do servidor. Então, neste momento aqui, ó, neste momento, motivo vai ser igual a isso aqui, ó, testando até o final, tá? Ele vai ser essa string toda aqui, ó. Ok? Motivo vai ser igual a tudo isso daqui. Mas eu quero tudo isso daqui? Não, eu só quero essa mensagem aqui, ó, testando, que é o motivo que desceu lá do servidor. O que é que ele faz então? Ele vai pegar agora a posição motivo final, tá? Ele vai pegar motivo index of vírgula. Motivo não é isso daqui, então ele vai procurar pela vírgula. Ele pega a primeira, que é essa daqui, ó, tá? Digamos que agora essa vírgula está na posição 12, ok? Então ele guarda 12 dentro de posição motivo final. O que ele faz logo depois? Em motivo, ele vai fazer um substring de 0, que é esse cara aqui, essa aspa aí, tá? Até a posição do motivo final, que é 12. É aqui, ó. Tá? Então ele guarda isso daqui agora em motivo. Pronto. Então é assim que a gente está fazendo, né, a princípio, tá? Só que todo esse controle, né, todo esse tratamento aqui deve ficar numa classe separada, tá? É assim que deve funcionar. O ideal é que esse tratamento seja feito em cima do JSON, tá bom? Mas se a gente observar que o JSON é muito complicadinho, então a gente altera o CBR monitor para ele retornar string mesmo, e a gente faz esse tratamento aqui em cima da string, tá? Se bem que o JSON é uma string, né, então fica quase uma coisa pela outra, tá? Bom, então quando eu pegar finalmente a posição, eu fecho o diálogo de espera e mando um diálogo de erro. Ocorreu um problema ao tentar realizar o procedimento, e aí eu mostro o motivo aqui para o cara, tá bom? Muito bem. Aí, ó, esse daqui é se acontecer rejeição. Aí tem um else if aqui, ó. O else if, ele verifica se o código de status é igual a 100. Se o código for 100, é porque a nota foi autorizada, tá? Muito bem. Daí, ó, eu também estava tratando o JSON aqui, eu comentei o JSON e fiz o mesmo procedimento que eu fiz com o motivo ali, mas agora buscando pela chave, tá? E por que às vezes eu estou testando chave DFE ou CHDFE? Porque eu fiz uma atualização na CBR Monitor e na última atualização, no lugar de descer chave DFE, eles estão descendo CHDFE, eles fizeram alteração na CBR Monitor, tá? Então deixei os dois aqui por enquanto, né? Vai que nós estamos aí com a versão ainda anterior do CBR Monitor, mas bem que isso não deve acontecer, tá? Provavelmente depois nós vamos testar apenas CHDFE e não mais essa chave DFE, tá? Lembrando, né, que todo esse procedimento aqui de tratamento deve estar numa classe específica para realizar isso daí, e que seria melhor que isso fosse feito em cima dos objetos JSON, tá? Pronto, então eu pego a chave aqui, e depois que eu pegar a chave, eu chamo o método atualizar dados NFC autorizada, que a gente já estava fazendo lá no caixa, né? Aí eu dou um print aqui só para informar onde é que a gente está, depois desses prints a gente vai tirar todos eles, tá? Só para você ficar melhor, para você entender o que está acontecendo aqui embaixo. E aqui, ó, depois que eu atualizo a nota e ela foi autorizada, né, eu chamo o método imprimir_dunf, tá? O método imprimir_dunf, e então ele vai me trazer um retorno. O retorno que ele vai trazer é o seguinte, ele vai trazer isso daqui, ó, NFE PDF, tá?
para indicar que um arquivo foi criado. Deixa eu ver se é isso mesmo. Imprimir DANF. É isso mesmo, tá? Então, quando ele indicar que o arquivo PDF ele foi criado, o que é que eu faço? Aí eu chamo o método para ele descer o arquivo PDF do servidor, tá? Ele vai descer o PDF do servidor e aí finalmente eu vou mostrar esse PDF para o usuário. E onde é que eu vou mostrar esse PDF para o usuário? Ora, quando ele executa esse comando aqui, ele retorna um PDF do servidor e esse PDF do servidor ele tem um tamanho gigante. Então aqui embaixo ó, tem um else que ele testa o tamanho da resposta do servidor, tá? Então se o tamanho da resposta do servidor for maior que 10.000, é porque é o arquivo PDF. Então o que eu faço? Eu coloco abrir o dialog box espera para false, tá? Verifico se ele contém o end of text, né? Se ele contiver, eu chamo agora a função de callback, que neste caso aqui é a imprimir DANF, tá? Mandando o substring da resposta do servidor, tá? Aqui a gente já tinha visto anteriormente, né? A única diferença agora é que eu estou chamando a função de callback, tá? Que foi passada para cá, lá do caixa page, que neste caso aqui específico é imprimir o DANF, tá bom? Retornando um pouco aqui em cima, vamos analisar os outros else if. Então, se for NFE PDF, ele vai chamar o arquivo, vai descer o arquivo, né? Se a resposta do servidor contém um erro, tem outro esse else if aqui, ó. Se a resposta contiver um erro, então deu erro, tá? Se o erro for de timeout, né? Então se a resposta do servidor contiver timeout de requisição, aí nós vamos passar aqui para contingência. Só que isso aqui ainda está sendo testado, tá? Estou até conversando com alguns colegas no grupo, porque essa contingência ela depende muito do estado, né? Por exemplo, no Ceará a NFC é contingência do MFE. Em São Paulo, e não pode entrar em contingência automaticamente, segundo me falaram. Em São Paulo, a NFC é contingência do SAT, mas o SAT pode ser contingência da NFC. Enfim, que a gente vai ver se nós fazemos isso de forma automática, tá? Ou se de repente a gente vai deixar na mão do usuário para ele passar o sistema para contingência e poder gerar as notas em contingência, tá bom? Então existe um cartão lá específico no quadro Trello para tratar disso daí, tá? Então essa parte do erro aqui, ó, ainda está sendo trabalhada, tá? Posteriormente eu retorno para comentar sobre essa questão do erro e da contingência, tá bom? Se a resposta do servidor, agora finalmente vem o cancelamento, né? Se a resposta do servidor contém OK e também contém cancelamento, aí sim, ó, o que é que ele vai fazer? Ele vai atualizar os dados da NFC cancelada, tá? O método que tem agora no NFC é controller, e vai passar o status da nota para 5, né? Que a NFC é cancelada, tá bom? Daí ele chama a função de callback, que a função de callback é essa daqui agora. A função de callback foi passada aqui, ó. Quando eu chamo o método aqui, conectar de dentro do vendas lista page, eu passo a função de callback para ele cancelar a operação venda, tá? Então depois que ele chama o cancelar NFE aqui, ó, socket write cancelar NFE, que ele vem no service, retorna cancelamento do servidor, ele atualiza os dados no banco de dados, depois que ele atualizar os dados no banco de dados, ele chama essa função de callback, que está aqui. O que essa função de callback ela faz? Vamos ver. Cancelar a operação venda. Ela vai lá na venda e atualiza os dados da venda, ó, como uma venda cancelada. Tá bom? Retornando lá no service, depois que ele faz isso daí, ele fecha a diálogo de espera, tá? Se a resposta do servidor for maior que 1000 é o PDF, a gente já viu isso daí. E se a resposta do servidor for um OK com o ETX, ó, com o caracterezinho, tá? É porque nós acabamos de enviar o comando para ele alterar o modo de emissão. Deixa eu ver aqui. Socket. Aqui, ó, set forma emissão. Quando eu mando esse comando aqui para o ACBR monitor, a única coisa que ele me retorna é um OK, tá? Um OK com o caractere final de linha, que é esse aqui, ó. Que é uma coisa muito ruim, na verdade, isso daqui, né? Porque existem outros comandos do ACBR monitor que me retornam a mesma coisa, tá? O ideal era que o ACBR monitor ele me retornasse sempre
entre um colchete aqui, a operação que eu enviei, o comando que eu enviei para ele, tá? E aí sim ficaria perfeito. Eu saberia exatamente o que está acontecendo. Mas dessa forma aqui não, né? Por sorte, neste momento aqui, eu estou mandando apenas um comando que me retorne isso daqui. Mas se por um acaso eu precisar utilizar um outro comando que me retorne esse mesmo cara aqui, aí eu vou ter algum tipo de problema. Vou ter que ver o que é que eu vou fazer, né? Mas neste caso aqui, caso a resposta seja ok, mais o caractere final de linha, é porque eu mandei este comando, ó, set forma emissão. Eu mando este comando em dois lugares. O primeiro lugar é este daqui, onde eu estou emitindo a NFCE, né? E a forma de emissão é normal, ó, o 1 é normal, tá? E o segundo lugar é o que está em testes ainda aqui em cima. É onde eu passo o set forma emissão para 2. E aqui, 2 é igual a contingência. Beleza? Então, quando eu chamo ou esse comando ou aquele outro comando, esse daqui que é o mesmo comando, apenas com parâmetros diferentes, né? Ele me retorna esse cara aqui, ó. Daí, quando ele me retorna esse cara, o que é que eu faço? Eu chamo criar e enviar NFE, tá? Que, caso esteja no formato 1, ele vai emitir normalmente NFE, né? Se eu estiver na forma de emissão 1, que é a forma de emissão normal. E se eu estiver na forma de emissão de contingência, aí o que é que eu tenho que fazer? Pois é, aí nós temos ainda que trabalhar melhor essa questão da contingência. Se eu tiver em contingência, eu preciso mandar alguma coisa para a Cefaz, eu apenas gero as notas localmente e depois eu transmito todas essas notas para a Cefaz, né? Então essa questão da contingência, nós vamos falar disso numa próxima aula. Apenas para deixar claro para vocês, né, por que o código está assim, tá bom? Mas essa aula de fato hoje, né, essa aula aqui, o objetivo dela é mostrar a questão do cancelamento, tá? É a questão do que nós estamos fazendo aqui para cancelar a nota e o retorno do cancelamento que vem aqui, ó. Retorno do cancelamento, é esse retorno aqui, ó. Tá? Então, basicamente, nós estamos mostrando como funciona o cancelamento. No entanto, eu tenho que mostrar o restante do código aqui, que está em desenvolvimento, que é para você não ficar perdido, tá? Muito bem, então, finalmente nós temos aqui, se o ACBR Monitor me retornar apenas o caractere final de linha, eu não estou fazendo nada, ok? Eu observei que de vez em quando ele manda apenas esse caractere solto, tá? Não sei porquê, eu teria que debugar o ACBR Monitor para entender por que às vezes ele faz isso daí, tá bom? E finalmente aqui no final, né, nós abrimos a caixa de espera, caso ela ainda não tenha sido aberta, tá bom? Então é isso, tá? Esse código referente ao cancelamento da nota já se encontra no seu repositório, você já pode baixar esse código e testar. Lembrando que, neste momento, nós estamos trabalhando com o esquema 4, tá? Só que o esquema 4 ele está sendo modificado rotineiramente. Então, todas as vezes que você fizer uma atualização do repositório, você vai ter que ir na sua pasta de documentos, aí você apaga esse Pegasus SQLite, tá? Daí você pega o esquema 3 que está no repositório, deixa eu ver onde é que ele se encontra aqui. Lá no repositório você pega esse cara aqui, ó, o esquema 3, copia, cola na pasta de documentos e renomeia para Pegasus SQLite, tá? Você precisa fazer isso daí. Se você não fizer isso, vai gerar um monte de erro aí para você, tá? Por quê? Lembrando que lá dentro de a migração por esquema 4, como eu ainda estou trabalhando em cima do esquema 4, né? Essa classe que ela está sendo alterada constantemente. Tá? Ela só vai deixar de ser alterada quando eu lançar uma release. Aí quando tiver a release, aí o esquema 4 está fechado, a gente vai partir para o esquema 5, tá? Mas enquanto isso, todas as vezes que você pegar essa alteração, aí você vai, coloca o esquema 3 lá e apaga o banco que você tem. Ou, uma outra alternativa é, você simplesmente apaga o banco que você tem, aqui no Documentos, ó, e não faz mais nada, e executa a aplicação. E ele vai gerar um banco zerado para você, tá? Pode ser também, até mais fácil, né? Então tá, vou ficando por aqui, né? Qualquer dúvida você coloca aí no quadro Trello, tá certo? Que nós estaremos lá postos para responder.